Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas da Acessa.com. Hoje nós vamos fazer mais uma live dentro do tema Setembro Amarelo. Nosso convidado é o arquiteto e colunista do portal, Fabiano Teixeira. Está entrando aqui, fazer o convite. Boa noite, todo mundo que está entrando. Esperar o Fabiano se conectar. Ele caiu. Boa noite, pessoal. Eu acho que eu entrei, hein? Boa noite, Fabiano. Tudo bom? Boa noite. Estou aparecendo aí? Tá. Tá me escutando Tá chegando bem? a minha imagem aí? Tudo bom. Eu Tá, tô tá me sim. vendo paralisado aqui, mas eu estou mexendo aí para você? Tá sim. Ih, ferrou, porque aí eu estou me vendo parado, não sei nem se eu estou com cara de bobo por aí. Se eu tiver com cara de bobo, você dá um toque, fala, ih, ficou ruim isso aí. Tá bom. Mas boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, tanto aqui no IGTV, né, e no YouTube. Hoje mais uma live aí dentro da nossa programação de Setembro Amarelo, né, Fabiano? E desta vez né, o tema como controlar a ansiedade e o estresse com Feng Shui. E o nosso convidado é o Fabiano Teixeira, arquiteto, né, nosso colunista aqui do portal. E você pode se apresentar também, Fabiano. Tá bom. Bom, eu continuo com a minha imagem congelada, então continua valendo aí. Se não estiver aparecendo o som, vocês tentem me dar um toque, sinal de fumaça ou alguma coisa assim, tá? Eu Qualquer agradeço. coisa eu te falo, mas está tranquilo. Ah, então tá bom. Depois você me manda esse vídeo aí. Mas eu agradeço o convite. É um tema que é bem relevante, né? E gostei dessa iniciativa de vocês de abordar a questão de depressão, de ansiedade, que são os Sim, correlatos, né? Nesse mês são bem interessantes, né? com E hoje a certeza. gente vai falar especificamente de estresse e de ansiedade, né? Sim, com certeza. Então, né, a primeira pergunta, o que é o Feng Shui, Fabiano? Epa, já começou com a melhor pergunta de todas, né? Por mais que a gente ensaie as perguntas antes, né, Jorge, sempre fica tenso na hora de Sim. responder. Eu estava quase pensando em usar uma tática que é o seguinte: jogar para você de volta a pergunta. Será que vale fazer isso? Olha, eu pesquisei bastante e até onde eu sei é uma técnica, né, de harmonização do espaço, né, daquele ambiente, tudo. Tenho visto que muitos arquitetos também estão utilizando, né, essa técnica para harmonizar a casa na hora de fazer um projeto, tudo, né? Então, mas eu acho que você vai explicar melhor do que eu. Então, mas é um bom começo, né? A pergunta Sim. parece quase coisa de professor que, quando não sabe responder, ele joga a pergunta de volta para o aluno e deixa ele se lascar para lá, né? Mas com repórter é sacanagem fazer isso. Mas assim, é bem por aí o que você falou. Mas o Feng Shui, ele aprofunda um pouquinho mais. Atualmente existem algumas linhas de arquitetura ocidental que falam de biofilia, por exemplo, que fala de neuroarquitetura, né? Então a ciência está começando a se aproximar de um entendimento que tudo que está ao nosso redor nos influencia de alguma forma, né? Não precisava nem muito de Sim. ciência para isso. E o Feng Shui, ele entende que como a gente vive dentro dos espaços por muito tempo,
esses espaços vão, de certa forma, influenciar muito a nossa vida. Então, para dar um exemplo, né, sei lá, uma anedota, existe uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na década de 60, e que todo mundo conhece como a teoria da janela partida. E a teoria da janela partida, resumindo muito a história, ela diz o seguinte: se você tem um local, por exemplo, onde tem uma janela cheia de vidros quebrados, vamos dizer assim, te dá aquela tentação de jogar uma pedrinha para quebrar a última, né? Agora, se você passa nesse mesmo lugar e a janela está toda inteira, você não tem esse ímpeto, né, de jogar uma pedra ali. Ou, de outra forma mais cotidiana, por exemplo, se eu estou andando num local que ele é todo sujo, está cheio de lixo no chão, a tendência de algumas pessoas é que você está com um papelzinho na mão, na hora que eu passo por um lugar que já está sujo, a tendência é que eu me desfaça do meu lixo ali. Ou, por exemplo, se eu estou passando numa rua que um lado está sujo e o outro não. Né? A tendência é que o lado sujo sempre vai receber um saquinho de lixo a mais. Ou seja, o Feng Shui ele entende que os ambientes eles vão influenciar o nosso comportamento. Mas é muito importante entender que influenciar não é determinar. Né? Porque se eu tenho caráter, por exemplo, não é porque a rua está suja que eu vou jogar mais um papelzinho ali. Tá? Mas se eu estou sempre num ambiente sujo, a tendência é que o próprio ambiente esteja me educando e falando para mim, olha, aqui a gente não está nem aí se você jogar o lixo ou não. Então, quando eu tenho um ambiente negativo, eu tenho que ter muito mais força interna para não me deixar ser influenciado pelo ambiente externo. E aí que é legal que o Feng Shui ele fala o seguinte, existem, então, várias características da vida que precisariam ser influenciadas pelo ambiente. Por exemplo, vocação, prosperidade, sucesso, família. Ele fala que a vida tem 8 aspectos básicos e que a casa deveria ter essas energias específicas para que a gente pudesse sempre estar sendo influenciado por essas energias. Mas o interessante é que o Feng Shui não trabalha também só com a casa, ela trabalha também com o caráter da pessoa. Então, na casa, por exemplo, ele vai falar que tem um guá que tem a ver com a sua carreira. E te sugerir ambientar aquilo ali para sempre que você olhe e você fala, poxa, deixa eu me inspirar, minha missão de vida é essa aqui. E ao mesmo tempo ele vai trabalhar com alguns elementos para você sempre buscar dentro de si qual que é a sua carreira. Então o Feng Shui ele vai trabalhar, por exemplo, o lado de fora e o lado de dentro sempre. Basicamente isso, é trabalhar a decoração, vamos dizer assim, dos ambientes para te influenciar positivamente em todos os aspectos da sua vida. E como fazer isso, Fabiano? Por exemplo, uma pessoa que está, alguém que esteja nos assistindo aqui, se interesse pelo tema, como que ela faz isso? A quem que ela deve recorrer? Qual profissional que pode auxiliar, nesse processo? Então, como muitas vezes está ligado a um design de interiores, vamos dizer assim, ou troca de cor, ou troca de objeto, ou entender uma planta para fazer as modificações, muitas vezes está ligado com o design de interiores. Só que, na prática, essa é uma arte que ela é milenar. Né? O Feng Shui ele é milenar. E ele depende muito mais da pessoa ter sensibilidades, entender que o meio externo influencia, entender que a gente é um ser em evolução. Né? Então, as pessoas que têm essa sensibilidade e querem, de certa forma, se ajudar ou ajudar os outros, acaba que elas vão ter acesso ao material de Feng Shui. Né? Pegar um gancho aí, a gente mesmo aí nesse Feng Shui definitivo, que é um processo que a gente está criando, eu tenho ali um e-book que explica, por exemplo, como que aplica isso na casa, como que você entende os 5 níveis de energia, que são os mesmos que tem, por exemplo, na medicina chinesa, na acupuntura. Então, para quem está começando, eu sugiro baixar um e-book aí no Feng Shui definitivo, que é gratuito. Ele é um bom início e depois a pessoa vai buscar se aprofundar de outras formas, tá? Sim, sim. E como essa técnica é aplicada dentro de casa, por exemplo, como que ela vai ajudar a combater essa ansiedade? Você deu o exemplo, por exemplo, se a pessoa quer sucesso, se ela quer motivação, como que é feito esse processo assim dentro de casa? Existe, muitas pessoas já devem ter visto, mas não sabem que é o baguá, não é isso? Sim, isso aí.
O Bagua, ele é basicamente um mapa, vamos dizer assim, que ele vai te orientar a entender qual o canto de cada casa tem a ver com cada aspecto da sua vida. Então, voltando a Sim, falar, ele começa lá pela vocação, depois ele desenvolve a espiritualidade, depois ele busca as suas raízes familiares, né, como que você vai buscar isso, e o próximo passo é a prosperidade. Então, o Bagua, por exemplo, ele não começa pela prosperidade. A prosperidade é um fruto de uma série de outros elementos. Aí depois a prosperidade, sucesso, relacionamento, família, filho, e aí recomeça o ciclo todo de novo. O Bagua é como se fosse uma mandala. No caso, por exemplo, da ansiedade que você falou, o Feng Shui vai mexer de energias muito óbvias, muito palpáveis, até energias mais sutis. Para as palpáveis, a gente consegue ver sem muitas pessoas estarem ensinando. E para aquelas que a gente não consegue ver de forma palpável, o Bagua e o ensinamento do Feng Shui vai falar, aplica a técnica que funciona. Então, dá um exemplo palpável. A ansiedade, por exemplo, ela não é um elemento que é ruim em si. A ansiedade, ela não, nem é própria do ser humano. A ansiedade ela já está desde o animal. Até planta tem ansiedade e estresse, por incrível que pareça. Mas vamos começar no animal. Um animal, ele vai ter graus de ansiedade porque tem a ver com o instinto dele. Se o animal sempre estiver andando totalmente despreocupado, ele hora nenhuma vai estar atento para algo que aconteça. Então, a ansiedade, nesse sentido, é um ímpeto nosso de, opa, tem algo para acontecer. Só que o animal se preocupa, vai e reage, né, e faz o que tem que fazer. No ser humano, como que funciona a ansiedade? Opa, tem algo para acontecer. Opa, tem algo para acontecer. E a gente fica nisso e não sai disso. Então, uma forma de alimentar a ansiedade. Posta na rede social e aí de 10 em 10 segundos abre aquela rede para ver o quê? Se alguém deu um like. Então, o nosso sistema atual ele é um gerador de ansiedade que é fantástico. Assim, por exemplo, a pessoa vai para o banheiro. Quem aí leva o celular para o banheiro sim. quando está fazendo o número 1? Quem leva o celular para o banheiro quando está fazendo o número 5? E aí você fala assim, nossa, por que eu levo o celular para o banheiro quando eu estou fazendo o número 2? Será que vai acontecer algo no universo no momento que eu estou lá concentrado naquilo, que eu tenha que ver a mensagem, tenha que ver a última notícia, ou se alguém me curtiu? Entende? Então, os aparatos que a gente tem, eles são geradores de ansiedade. Sim. Uma outra questão, se eu pego a minha cama, isso aí vai estar bem ligado ao Feng Shui, se eu pego a minha cama e deito, né, e viro ela de tal forma no ambiente que as minhas costas estão para a porta de entrada, a gente estava falando que a ansiedade ela tem uma raiz instintiva. Então, se eu deito no meu quarto com as minhas costas viradas para a porta, o que o instinto vai estar fazendo o tempo todo? Parte dele vai estar assim, será que tem algo lá atrás que vai entrar na minha toca? Isso é instinto. Você vê que cachorro, gato, urso, bichos de uma forma geral, na hora que entram na toca, eles não deitam com as costas para a porta da toca, porque eles podem ser atacados a qualquer momento. O que eles fazem? Eles põem a cara virada para a toca. A gente tem esse lado instintivo. Então, se eu coloco a minha cama virada para a porta, naturalmente parte da minha atenção vai estar o tempo todo no seguinte: será que eu vou ser atacado? Apesar da gente já não ser mais gato, bicho, nenhum, né? Mas a gente tem essa raiz, essa Sim. ancestralidade. Então, na hora que eu fico o tempo todo ligado naquilo, aquilo é um pontinho de ansiedade. Né? Porque a ansiedade é estar sempre preparado para algo que ainda não aconteceu. Ao contrário do Sim. estresse, que é sempre estar respondendo sem estar preparado. O estresse, como é que funciona? Faz isso aqui agora tem essa outra coisa, agora tem essa outra coisa. Então, na hora que você tem uma sobrecarga de reagir imediatamente, você tem o estresse, que em si também não é mal. O estresse ele vai criando rupturas e respostas mais rápidas para as coisas. O problema é que se você nunca vai para dentro para pensar em como responder essas coisas e sempre responde sem nunca ir para dentro, isso é estresse. Se você sempre está dentro, nunca sai para fazer a coisa, essa é a ansiedade. Então tem até um símbolo no Feng Shui, que é aquele Tao, né, que ele fala da ação e do recolhimento. Aquela bolinha preta que tem preta e branca, que estão girando, e ele fala o seguinte, no máximo ali do preto, o Yang, sempre tem aquela bolinha branca. Ou seja, no Sim. máximo da minha ação, sempre tem algo ali dentro puxando para a reflexão. E aí você começa a crescer aquela bolinha branca, e no máximo dela, que é a ação, você tem o pretinho, que é a reflexão.
Então eles falam que a vida é sempre isso, você tem que refletir e agir, refletir e agir. Um pouquinho de ansiedade e um pouquinho de estresse são naturais, tá? Porque inclusive o estresse é que gera musculatura, né? Se você só pensa e nunca faz. Sim. Fugiu Às alguma vezes as pergunta? pessoas. Não. Às vezes as pessoas falam assim: ah, tô sentindo o ambiente pesado. Tem a ver com a energia também, né, Fabiano? Sua casa pode, vamos dizer assim, estar doente, né? A energia da sua casa não está boa. Então, assim, o que ela pode fazer para tentar melhorar essa energia da casa? Igual quando você deu até o exemplo, né? Se eu estou passando numa rua, a rua tem lixo, e aquelas pessoas que estão cheias de objetos dentro de casa estragado, acumulando coisas que não usam mais, isso também interfere na harmonia? Nossa, isso aí que você falou é fantástico, Jorge, porque na prática é uma simbiose. Você coloca na casa aquilo que é a sua cara. E à medida que Sim, você vai reforçando a casa com coisas que são a sua cara, com o tempo a casa vai te reforçando a ter aquele tipo de comportamento. Né? Se eu sempre deixo as minhas coisas desorganizadas, aquilo ali com o tempo vai me deixando desleixado. Né? Se eu sempre estou deixando tudo quebrado em casa, isso mostra um pouquinho do que eu sou. Né? Que é assim, bom, ok, não estou nem aí para isso. E aí aquilo ali depois vai te alimentando mais ainda com essa característica de que eu não estou nem aí para isso. Então, o Feng Shui, uma das coisas fundamentais é isso, você organizar, deixar coisa quebrada, arranca fora, conserta, coisa que não usa mais, doa, ou joga fora se for muito ruim mesmo. Então, essas são algumas questões bem básicas assim da harmonização dos espaços. Tá? E aí é óbvio que tem umas outras questões que são o seguinte, vamos supor que eu estou num momento que eu preciso de me expandir, que eu preciso de ir para frente, que eu preciso de ação. E aí tudo no meu entorno está me fazendo ficar calmo nesse momento. Ou seja, a energia do meu entorno ela não está em consonância com a necessidade do meu momento. Por outro lado, eu estou no momento de recolhimento, de estar quieto, de meditar. E aí você tem um ambiente super barulhento, super bagunçado, com cores que estão te mandando para frente. E isso gera uma desarmonia na gente. Então, não sim, há algo bom nem mal em si para o Feng Shui. As coisas têm que ser feitas no momento certo, no tempo certo, de acordo com a sua necessidade. Então, na hora que você aplica o baguá, igual você falou, ele vai pegar cada canto da casa e dar para aquele canto a energia que ele precisa. Porque à medida que você entra na casa, cada cantinho vai te dando um pouquinho da energia que você precisa pro dia a dia. Então, energia ruim, a gente normalmente pensa assim, porra, tem uma pessoa baixa astral. Isso é uma energia ruim. Nossa, tem uma pessoa que me, sei lá, explora o tempo todo. Aí a questão é a seguinte, e por que ela te explora? Você tem algum interesse em troca para deixar ela estar te explorando? Nossa, tem uma pessoa que sempre me pede um favor e tem hora que eu não posso fazer, mas mesmo assim faço. Então o problema é a pessoa que está pedindo. Né? Então, essa questão de você saber as energias certas para cada canto e alimentar isso é fundamental para a vida. Aí a gente volta à história lá do Baguá, tá? Que é aplicar isso na casa e na vida. Tá? sim. É um momento até, né, das pessoas aproveitarem que muita gente ainda, né, está em casa e tudo, pensar assim, o que que eu quero para minha vida, né? O que que não está legal, né? O que que eu posso melhorar? Então, assim, abrir os armários, né, abrir mão de coisas que não usam mesmo, doar, igual você falou, né? Tirar acúmulo de coisas de dentro de casa, porque isso também, né, vai fazer com que a pessoa renove a energia dela, né? Sim, sim, com certeza. E aí, o Jorge, você tocou num ponto que enquanto você falava me fez lembrar o seguinte. De uma forma geral, é, a gente tem uma dificuldade grande de falar não. Um pouco da nossa característica assim, poxa, Jorge, quanto tempo que a gente não se vê? Vamos marcar uma saída no sábado? Aí a tendência, vamos sim. Ô, Jorge, é meu aniversário sábado, vamos lá em casa? Vamos sim. E aí você mesmo, sabendo que pode ir, a nossa tendência é falar assim, vamos sim. Porque se você falar não, você sabe que eu vou, mas por que não? Você não gosta de mim? Aí eu vou interpelar para você dar outra desculpa, né? Para você acabar chegando na verdade. Então, para a gente, muitas vezes é melhor falar, vamos sim. É isso para sair no sábado, mas isso também para várias outras coisas. Ah, poxa, o meu emprego está
não vou xingar, tá uma merda, merda não é palavrão, o emprego tá uma merda, mas eu vou continuar, né, porque eu não sei o que tem, podia estar pior. Vamos assim. Né? Então, existe uma Sim, grande força no universo que é a inércia. E a inércia faz a gente estar onde está. Se eu já estou andando, eu continuo andando. Se eu estou parado, eu continuo parado. E aí a ideia dos ciclos do Feng Shui é, igual você falou, estamos num momento de reflexão. E aí, se você parar para pensar, estamos 6 meses parados. No dia que voltar tudo a funcionar ao normal, aposto que muitas pessoas vão falar assim: se eu tivesse aproveitado esses 6 meses. E aí, o que as pessoas fizeram? Maratonaram, sei lá, série, brigaram um pouco com o cônjuge, fizeram um monte de coisas que não deram, por exemplo, 1 hora por dia para algo que ela quer, para um estudo do que ela quer. Então, realmente, esse momento de reflexão, de estar em casa, é um momento de reflexão, de estudar, de repensar a vida. Tá? Porque a partir daí você consegue ter prosperidade, sucesso e outros elementos. sim, sim. E a técnica de Feng Shui, ela também pode ser aplicada dentro do ambiente de trabalho. Então, Jorge, ela é fundamental, inclusive, para o ambiente de trabalho, né? Porque no trabalho a gente também fica muito tempo inserido ali. E um dos guás, um dos cantos do Feng Shui, ele fala exatamente de saber trabalhar, né? De saber encontrar qual que é a nossa vocação na vida para se entregar naquilo. E eu brinco muito que tem uma música que a primeira vez que eu ouvi eu achei que fosse um meme, mas não é um meme, é uma música que existe mesmo, que chama Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Ou algo assim, não sei se você já ouviu. E ela representa muito a nossa natureza de que, porra, eu fico lá 10 horas no trabalho, o trabalho é um saco. Que saco lá naquele ambiente. Ai, tô louco para chegar ao fim do dia, tô louco para chegar o fim de semana. Aí no fim de semana, nossa, mas segunda já tá chegando. Então a nossa vida é um sofrimento constante. E eu imagino que esse sofrimento ele comece porque a gente não está alinhado com aquilo que a gente realmente deveria ser, que é o primeiro quadro do Feng Shui, que ele fala de vocação. E vocação, em termos espirituais, é mais ou menos o seguinte: a sua alma vagando um dia, olha para o planeta Terra e fala assim: poxa, que lugar lindo. Mas para ele ficar mais perfeito, só falta uma coisinha, né? Porque a alma ela tem uma visão geral. E aí, na hora que ela vê que falta algo para melhorar a Terra, ela desce para a Terra, ganha um corpo para poder assumir uma missão que é entregar para a Terra aquilo que ela viu que faltava para deixar a Terra mais perfeita. Pô, que história louca, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a alma um dia estava passando sobre a Terra e a Terra convocou a alma, vocatio. Ela chamou essa alma para falar, me ajuda a cumprir algo aqui. Então, se a alma desce por vocatio, por convocação, por vocação, assume o corpo e fala, agora eu vou ouvir a alma e vou entregar para o mundo aquilo que o mundo precisa. Isso é o emprego. A gente acha que emprego é só fazer coisa. Não. Se eu acho qual é o meu papel no mundo, estudo para desenvolver aquilo e entrego aquilo para o mundo, Jorge, imagina o estado de felicidade de uma pessoa dessa. E mais, imagina o estado de felicidade de uma pessoa que recebe o atendimento de uma pessoa dessa. E aí você vê que Sim, tudo, então, na verdade, começa de quem eu sou e qual é o meu papel. Na hora que eu descubro claro. esse meu papel e entrego isso para o mundo, cara, não dependo nem da opinião do outro, porque eu estou realizado em mim mesmo. E aí é uma tendência de ser feliz no trabalho e, inclusive, ganhar muito dinheiro com isso. Sim, claro. Ah, mas desculpa, fugi a sua pergunta. No trabalho, óbvio que gente de trabalho, para aplicar o Baguá, são as mesmas regras, tá? Você vai Baguá aplicar no seu escritório, na sua mesinha que seja, e harmonizar aquilo ali para você ter todos os elementos da sua vida sempre te energizando. Sim, sim. Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente não sabe se é mito ou se é verdade. Por exemplo, guardar coisas embaixo da cama. Pode influenciar, né, principalmente em questão de sono. Isso é verdade, não é? Então, essa já é a parte, igual eu te falei, o Feng Shui tem umas coisas óbvias, né, que a gente vê e sente, e tem umas coisas que elas não são tão óbvias. Mas uma coisa que é própria do Feng Shui é que cada lugar ele tem uma função, né? E na hora que você começa a misturar as funções, começa a acontecer o que você chamou de energia negativa, vamos dizer assim.
Então, a tendência é que na hora que eu começo a guardar coisa debaixo da cama, aquilo ali vai sendo jogado ali embaixo de qualquer jeito. Ah, mas eu deixo organizadinho. Sim, mas não limpa. Muitas vezes são coisas que você nem vai usar aí para frente. Então, é aquela coisa de você estar acumulando elementos, acumulando objetos debaixo de um lugar que você vai ficar aí, sei lá, 6 a 8 horas por dia deitado. E pior, enquanto você dorme, a sua guarda consciente ela baixa. Então você vai estar o tempo todo tendo influências, segundo o Feng Shui, que vai te trazer uma energia que não é harmônica naquele espaço. É óbvio que, poxa, eu moro num apartamento super pequeno. Ok, põe ele embaixo, mas sempre lembra de abrir, arejar, tirar fora o que não presta, organizar. Tá? Porque senão parece muito com a nossa própria vida, né? Ah, pô, eu queria falar mal do Jorge hoje, ele falou mal de mim, aí eu fiquei meio puto com ele. Só que eu sou um rapaz muito educado e não vou xingar ele de volta. Aí o que, que eu faço com essa informação? Guardo no coração, né? Um dia, quando eu Sim, precisar dessa informação, eu te xingo. E você não está nem sabendo disso. É eu que estou com o meu rancor. E aí um dia você vai e faz uma coisa até que é legal, mas na hora que aparece a sua imagem, o que está de mim? Um rancorzinho. E aí, uma coisa que sim, era para achar simpático, eu vou achar assim, que babaquinha, né? E na hora que eu faço, o que, que eu trouxe de novo para dentro do coração? Um pouquinho mais de rancor. E aí vai ter um dia que eu não vou com a sua cara e eu não sei porquê, não é consciente. Mas eu fui guardando aos poucos umas coisinhas aqui dentro, vai ser pouquinha coisa, sabe? Não influencia muito não. Até uma hora que aquilo ficou grande. É, no quarto que você falou, né, debaixo da cama, lembra um pouco isso. Eu estou guardando coisinhas ali que eu não vou usar. Aqui é só coisa que eu não sim, uso mesmo. Né? Então isso é problemático. Igual, sei lá, ter uma cisterna em casa que você não use a água, aquela água apodrece. Agora, se você dá vida para aquela água estar sempre usando, ok a cisterna. De repente, uma solução para o pessoal não tacar fogo na cama que tem em casa é coloque o que é relevante, coloque o que vai ser usado, sempre mexa naquilo ali para você modificar as energias. sim. Espelho dentro do quarto, Fabiano. Então, seu Jorge, vamos lá. O espelho dentro do quarto, a princípio, ele não é ruim. Isso é terrível, porque, na verdade, não há nada mal nem bom em si, tá? Para o Feng Shui. É como você aplica isso aí. Então, o que se recomenda de um espelho dentro do quarto é que quando você estiver deitado, ele não reflita a sua imagem. E no motel? Ah, no motel ele tem outra função, aí fica até legal. Mas no quarto que você vai dormir no dia a dia, ele gera um problema de atenção ali que esse reflexo seu, ele perturba também um pouquinho o sono. A gente algumas vezes Sim, acorda, vê alguma sombra, sei lá, passando lá de fora de dar uma atenção. Então toda vez que você acorda, ou consciente ou inconscientemente, né, que algumas vezes a gente acorda sem nem abrir o olho direito, esse reflexo, aquilo ali não faz bem. Mas como que o espelho ele pode ser usado para o bem, vamos dizer assim? Olha, no exemplo que eu dei, sua cabeceira está na porta, e aí você não consegue dominar o ambiente do seu quarto, né? Porque se minha cabeceira ela olha para a porta, eu domino. Se ela está de costas para a porta e eu não consigo mudar minha cama de posição, o que, que eu faço? Troco o apartamento? Pulo da janela? Não. Você vai colocar o espelho numa tal situação que quando você olhar para ele, você consegue ver a porta. É incrível porque sim, o instinto nosso se protege com isso. Você passa a ter um sono mais tranquilo. O espelho nos refletindo não é bom no quarto, mas o espelho, por exemplo, refletindo a entrada da porta, é bom. Você vê o mesmo sim. objeto aí com duas funções. Tá? Sim, você pode listar algumas dicas, né, para quem está nos assistindo aí, né, a gente entende que cada casa, né, cada ambiente tem um jeito, cada pessoa quer, almeja alguma coisa diferente. Mas assim, no geral, você pode listar, por exemplo, coisas que podem e que não podem, né, dentro do Feng É, Shui? então, bem que você falou que estudou bem e que gosta do tema, né? Porque foi bem estruturada a pergunta no sentido de que, por exemplo, vamos falar dicas para o quarto. Então, a primeira questão é o quarto caiu em qual guá? O quarto, dentro da sua casa, que é diferente do meu, e na hora que eu aplico o baguá, que guá que é aquele ali? Da espiritualidade, do sucesso, da carreira, do relacionamento? Não sei. Então, baixe o baguá, baixe lá o e-book, né, do Feng Shui definitivo, para aprender a aplicar, é Sim, bem didático.
Então, essa não dá para falar porque ele é pontual. Mas é óbvio que tem coisas que independem de que igual caiu. Por exemplo, a sala. Se a minha sala ela tem, né, tá cheia de objetos que me dificultam o trânsito dentro dela, além de a gente ficar com a canela roxa por ficar batendo nesse objeto sempre, e algumas vezes bater o mindinho em beirada de móvel, né? Na hora que a gente bate o mindinho na beirada de móvel, aí surgem os novos palavrões. Não sei se você Sim. passou isso aí pela sua vida. A gente fala, Já. acabei de inventar um palavrão. Mas esses móveis que atrapalham a circulação mais orgânica e mais fluida, eles não atrapalham só o físico. Tá? Eles são reflexo, inclusive, da forma que a gente trata a vida. A gente tende a colocar uns obstáculos para estar sempre enfiando o raio do dedinho alma num cantinho desse. Então, para a sala, é muito importante que você não entule a sala. O estilo de decoração é o seu, mas encher de coisa, não. Tá? Uma outra coisa, o sofazão da sala. É bom que não esteja de costas para a porta de entrada. É o mesmo motivo que a cama no quarto é bom não estar de costas para a porta de entrada. Porque você está no momento de relaxar, vendo televisão, qualquer coisa que seja, e parte da sua atenção fica na porta. Ou seja, aumenta o grau de estresse e de ansiedade também. Então, isso aí vale para a porta. Isso vale, por exemplo, para o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, se ele é muito pequeno, e aí eu vou ter que ter uma mesa virada para a porta de entrada e uma de costas para a porta de entrada, se uma é para o chefe e a outra é para o funcionário, qual você acha que deveria ser a porta que vai olhar, a posição que vai olhar a porta de entrada? Quem deve olhar a porta de entrada, o chefe ou o funcionário? Se sentado ali às 8 horas. Não sei se você deu uma travada aí. Travou, Fabiano. Oi? Deu uma travada. Que você falou que no ambiente de trabalho, quem deve olhar para a porta? Isso. Você tem lá o funcionário e o chefe. Vamos dizer assim, só tem duas pessoas trabalhando ali. Uma das cadeiras vai ter que ficar virada de costas para a porta de entrada. Qual é essa cadeira? Do chefe ou do funcionário? Difícil, hein? Oi? Difícil. A gente não treinou antes, eu estou fazendo essa pergunta para sacanear. Mas se você pensar que você está num ambiente de trabalho e que o meu chefe está o tempo todo tenso, ansioso, eu estou ali trabalhando, fazendo uma função normal, e o chefe está se mostrando inseguro, com a atenção virada para outro lugar, eu passo a ficar ansioso e preocupado com o meu trabalho também. Então, normalmente, o provedor, ou o chefe, ele tem que estar numa posição de domínio do ambiente. O ideal é que todos possam estar, mas se tem um chefe e um funcionário, o chefe ele tem que estar mais seguro. Então, ele tem que dominar o ambiente visualmente. Isso é uma dica para escritórios de uma forma geral. A mesma coisa serve para uma casa, uma sala de jantar. Ainda há pessoas que gostam de marcar seu lugar na mesa, comodidade. Né? Então, aqui em casa eu sento num lugar, deixo a minha enteada sentar na cabeceira, porque a conta é dela. Mas, dentro de casa, se eu tenho uma mesa que uma cadeira está virada para a porta de entrada, de costas, e a outra está de frente, é a mesma coisa. O provedor da casa é quem tem que ter segurança. No restaurante, quando a gente tinha... a sociedade ela vai evoluindo e vai se modificando nas relações sociais. Mas, por exemplo, homem e mulher quando andavam na rua, quando ainda tinha esse esquema do homem ser o provedor, o homem ser o macho da casa, né, ele que protegia a mulher, quando andava na calçada, o homem andava na beirada e a mulher andava mais para dentro. Por quê? Porque protegia de água. Para proteger. De coisa, mas é questão de instinto. Ela vale para as relações pessoais, para as relações de trabalho. Então, a posição de domínio ela tem que ser do provedor. E se os dois forem provedores? Que se matem, vai sair arranca-rabo de inteiro. Tá? Por exemplo, banheiro. Banheiro, independente do guá que caia, torneira com água pingando é uma coisa que é muito emblemática. Quer dizer, energia indo embora aos pouquinhos, constantemente. E a que vai aos pouquinhos ela é pior do que a energia que vai de uma vez. Outro dia eu estava conversando com a moça que trabalha aqui em casa e ela é muito revoltada. Por que eu gasto menos conta de luz do que ela?
Ela falou, eu não entendo. Eu falei, vamos ver o seu chuveiro. Você toma banho lá 10 minutos por dia. E o minuto do banho para o chuveiro dela custa 10 centavos. Eu falei, não justifica a minha conta, R$ 680 mais caro que a sua. Então vamos fazer a conta. Se você fica 10 minutos no banho, 10 vezes 10 centavos, R$ 1. Ela falou, pois é, mas não são 180. Eu falei, tudo bem, são quantas pessoas na sua casa? 3. Todos tomam 2 banhos por dia, ou seja, R$ 6 por dia. Vezes 30, 180. Eu falei, nossa, parei de tomar banho. A mesma coisa com as pequenas coisas. A goteirinha que está acontecendo ali é um tipo de energia que, além de levar o dinheiro físico, obviamente, ela representa um comportamento nosso de desleixo para as pequenas coisas. Então, arrumar a torneira, não deixar a vaso sanitário aberto, ralinho está sempre fechado, porque aquilo é óbvio, não é nem energia sutil só, mas ali é esgoto. Você deixa aquilo aberto, é bafinho de esgoto, baratinho que sobe. A gente arruma aqueles ralinhos que você consiga fechar. É só abrir de vez em quando para notar. Então são umas dicas genéricas para casa. Paredes descascadas também, lâmpadas queimadas, né, Fabiano? Então, eu tenho medo de responder sim, eu vou concordar contigo, mas ontem mesmo, a minha esposa me deu uma bronca aqui, porque eu deixei umas lâmpadas queimadas já tem uns 3 meses. Eu não posso concordar, porque se ela estiver vendo isso, eu vou ter que dormir no sofá da sala. Então, eu prefiro não concordar, mas depois eu concordo contigo. Não, mas é isso mesmo, são esses pequenos detalhes, né? Mas isso não influencia em nada. Influencia, não tem jeito. A gente influencia e é influenciado por tudo que está ao nosso redor. Agora, o grande lance da casa é que a gente fica muito tempo nele. Então, ela vai ser a nossa cara e, ao mesmo tempo, vai reforçar aquele nosso aspecto. Por isso que a aplicação do Baguá, ela vai ser para casa, mas ela vai ser para a pessoa também. Espera, agora é o momento de refletir quem que eu sou. Como fizeram os meus antepassados para resolver esse problema? Então, ele é uma mandala que é muito interessante no sentido humano, de você se melhorar. E o legal dela é o seguinte, que ela começa lá com profissão, missão, vai rodando, e o ápice daquilo é o sucesso. E depois do sucesso, ela começa a cair, como a própria natureza. Tem um verão que chega ao ponto máximo, a partir dali ele cai, até chegar ao ponto mínimo, né, que é o Natal, no hemisfério norte, mas é o dia que menos tem sol de tudo. E o dia que menos tem sol de tudo, você fala, agora ferrou de vez, agora acabou o mundo. Só que um segundo depois do solstício de inverno, o que começa a acontecer é que o sol começa a ganhar força. Mas não dá para o sol ser pleno todos os dias, o ano inteiro? Pergunta isso para a natureza. Imagina se fosse verão o ano inteiro. Imagina se o tempo todo tivesse só escondido, só rindo. Não é isso não existe, isso é doença. Inclusive, esse excesso de riso, ele gera um excesso de profundidade. Você vê que as pessoas que são bipolares ou um dos grandes sintomas da depressão, não é que a pessoa está só para baixo. Algumas vezes a pessoa está super para fora e você saca isso, está fora do normal. Porque subiu um pouquinho, recolheu um pouquinho, ok. Mas se a pessoa faz isso, a natureza vai entender que dá que puxar drasticamente para baixo. Funciona assim tudo. Questões do ano, com a casa, com o baguá e com tudo isso. E é porque eu estou falando isso. Porque o último guá do baguá, ele chama guá das pessoas que ajudam. Você fala, vai ter pessoa me ajudando. Só que, espiritualmente, as pessoas que ajudam não são as pessoas que bajulam. Se eu estou com um problema, para resolver o problema, ou passa a mão na cabeça que não resolve o problema, ou as pessoas que ajudam vão primeiro enfiar o dedo na sua ferida. Para falar, olha, é aqui que dói. Não é? Então, filhão, por que dói? Porque você esqueceu de quem você é. Está fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua. Então, as pessoas que ajudam te puxam de volta para você se descobrir. As pessoas que ajudam podem ser os amigos verdadeiros. Vão ser aquele que, porra, cara, eu tô para baixo, você não é espizinhar. É a pessoa que vai te fazer lembrar quem você é. Você fala, cara, foi fantástico o seu ciclo, mas volta, você tem potencial, volta a descobrir o que é e faz um novo ciclo. Né? Nova primavera, novo inverno, novo verão. É assim que funciona. A gente tem que experimentar tudo na vida e no próximo ciclo, se tiver sabedoria, você faz ele melhor. Se você não aprendeu, você erra tudo igual.
Sim. rolo Ô, uma coisa Fabiano, existe. Não, justamente, né, é um bate-papo mesmo para as pessoas entenderem, né, mais sobre o assunto. Existem plantas, aromas que podem ajudar a levantar, né, o ambiente, dar aquela energizada, assim. que deu uma picada na sua pergunta. Se Não, existem eu perguntei se existem plantas e até aromas que podem ajudar, né, dar essa energizada dentro do ambiente. isso, existe sim. E aí já entra num aspecto que ele é muito interessante. E se for tratar, por exemplo, em termos de ansiedade, né, que o Brasil é recordista disso, né, de pessoas com ansiedade, me parece que a gente está chegando perto de 29% das pessoas com esse tipo de problema. E a pandemia deu né, acelerou um pouco isso. Uma das Sim, coisas que as pessoas falam é voltar a ter contato com a natureza. Por quê? Porque a gente, consciente ou inconscientemente, vai estar em contato com algo que tem o ritmo próprio dela. Então ela tem um momento de crescer, tem um momento de desenvolver. E na hora que eu vou entendendo isso, querendo ou não, isso vai sendo trazido pra gente, dentro da gente. A gente, no meio de tanto concreto, perdeu completamente a noção de natureza, de ciclos, né, de vitalidade. Então, saio sim, de casa, acordo cedo, vou no automático para o trabalho, volto do trabalho, reclamo do trabalho, vou dormir. Então, nossa vida virou algo que está levando a gente não sei para onde. Então, nesse sentido, as plantas, ou a biofilia de uma forma geral, a luz natural, elas trazem um pouco desse ritmo natural para a gente. Você vê, por ansiedade a gente compra coisa desnecessária. E um dos macetes, por sim, exemplo, de cassinos e em menor escala de shoppings é tirar o seu contato do mundo externo. Porque você não percebe que está anoitecendo, você não percebe o tempo passando, e aí você vai sendo impelido a responder mais rápido às questões de impulso de compra, né? Então, as plantas elas sim, vão ajudar porque é um elemento que vai trazer esse ritmo para a vida, que é importante. E aí no Feng Shui é legal o seguinte, cada planta ela tem um formato específico. Umas são mais verticais, outras são mais achatadinhas. E eles falam que cada planta então cresce de acordo com um tipo de energia, que é a mesma energia, por exemplo, da acupuntura. Então tem energia de verticalização, de estabilização, de enraizamento. E aí cada planta vai ter uma planta que tem a ver com o elemento madeira, outra com o elemento fogo, com o elemento terra, que são os elementos do Feng Shui. E na hora que você descobre o baguá, né, através do baguá, qual é o guá da casa, você vai, poxa, o sucesso ele tem a ver com o elemento fogo, que é verticalização, que é vibrante, que é expansão. E aí você vai procurar uma planta que tenha a ver com essa energia, porque ela vai energizar, por exemplo, o guá do sucesso com isso. Agora, a sim, espiritualidade, por incrível que pareça, ela não tem a ver, o pessoal assim, acha que espiritualidade é uma coisa aérea. Não, a espiritualidade é uma coisa terra. Espírito é aéreo. A espiritualidade é uma forma de você manifestar na matéria ou ancorar na matéria o seu ser divino. Então, por isso que no guá da espiritualidade, você tem que ter um elemento que te ancore, que é a terra. E qual planta você vai procurar? As plantas que tenham formatos mais quadrados, que elas sejam mais amareladas, que são os tons do elemento terra. Então, na hora que você traz isso, inconscientemente você começa também a alimentar a energia da espiritualidade. Isso é bem legal. Cada plantinha tem uma energia que você pode levar ali para os ambientes, para te melhorar globalmente. dá uma outra live só sobre isso também, né? Errou, essa aí eu vou fugir. Ô, Fabiano, então para quem quer, né, saber mais, então eles podem, né, o pessoal pode baixar o e-book, como você falou, né? Na Acessa também você fez duas colunas sobre o tema. A última foi até muito interessante sobre a escada caracol também, né? Sim, Então, lá também já tem um link para o pessoal, né, se inteirar mais sobre essa técnica do Feng Shui, né? isso. É uma boa. Eu em breve, Jorge, até te fazer um convite, aí você vai ter que falar sim, mesmo sem querer, para ser simpático, tá? Tá. Vamos sim, vamos marcar, vamos Uhum. marcar. É o seguinte, eu Sim, vou fazer um curso piloto, porque eu já dei esse curso presencialmente, né, muitas vezes, e agora a gente está migrando ele para o online. E aí eu estou selecionando umas pessoas que têm interesse para poder aplicar a fundo isso aí, tá?
para ver a transformação na prática e me ajudar a adaptar melhor esse curso para o online. Falou, Fabiano, isso aqui ainda deu dúvida. Então, eu estou pegando umas pessoas, estou te convidando, fala assim, sim, para a gente poder pegar uma turminha menor para acabar de elaborar, tá, esse material. Ele vai ser muito interessante porque eles são algumas semanas que você vai aplicar a prática na casa, são coisas super simples de fazer, algumas vezes mudar uma coisa de lugar, mudar uma cor, um objeto específico, mas também para aplicar em si, porque a gente se reforça para receber a energia que vem de fora. E é massa que em muito pouco tempo muitas coisas vão fazendo diferença. Tá? E aí depois vocês me ajudem a melhorar isso. Muito interessante. No privado. Não, com certeza. Fabiano, tem mais alguma coisa que você queira abordar? Que eu não te perguntei dentro do que a gente tinha combinado, né? Sim, sim. Você até fez pergunta que a gente não tinha treinado, o que me deixa em saia justa, né? É complicado. Eu estudar algumas coisas antes também. Mas a conversa é legal. Eu acho que isso aí da gente estar mais conectado é muito interessante, que à medida que a gente vai começando a trazer, né, a nossa vida mais para o eixo, a gente vai percebendo que as coisas elas são mais ligadas, né, que as coisas estão mais ligadas. A gente vai tendo mais solícito para ajudar, que é uma coisa, que, igual eu falei, é um pouco natural nosso, mas fundamentalmente a gente vai estar solícito para receber. Quando qualquer tipo de conversa, né? Se você estiver perguntando e eu perguntando ao mesmo tempo, os dois estão querendo jogar coisa. Então, os dois são yang, não funciona. Então, uma conversa funcional, você não está dando algo, eu tenho que estar recebendo algo. E aí, eu vou receber, entender e te devolver. E se eu responder e você estiver mais preocupado, por exemplo, na próxima pergunta, ao invés de entender e interagir, você não está pronto para receber. Então, fica até uma peça meio mecânica. Na vida funciona assim também. O universo às vezes está pronto para dar coisa para a gente e a gente acha que não tem mérito, que não é para a gente, que não precisava de ser assim. E a pessoa te fala, poxa, Fabiano, muito obrigado por fazer tal coisa. E aí a pessoa que não sabe receber o elogio, ela faz o quê? Não é que nada, não foi nem. Porque se ela fala, poxa, de nada, eu realmente me esforcei, que bom que eu te ajudei. Não, mas que cara metido, né? Ele fala, se esforçou. Não, a vida é assim, se você se esforçou e alguém agradece, a gratidão, nesse sentido, é bem interessante, porque fala assim, poxa, eu recebi isso e fiquei feliz com isso, e por isso eu agradeço, isso te abre para receber mais coisas. É diferente de quero, me dá, né? Então, isso aí, a filosofia oriental, ela ajuda muito nesse aspecto. Isso aí é bem legal, o Feng Shui ajuda um pouco. Eu tenho que treinar mais o Feng Shui em mim também, a dar e a receber. São os dois momentos fundamentais da vida. Porque quem só dá ou quem só recebe não prospera. Com certeza, é uma troca, né? Mas ao longo da vida a gente vai aprendendo com os nossos erros também, né? E acertando. Ô, Fabiano, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Acessa, né? Todo mundo que está nos assistindo aí. E que a gente vai disponibilizar amanhã esse vídeo também no YouTube, então quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir e compartilhar. Ah, legal. Eu vou me assistir lá, porque eu estou congelado ali até agora. Não sei nem se eu estou Nossa! Não, aqui o áudio deu direitinho. Uma boa noite, então. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigado, Jorge. Boa noite, cara. Boa noite, obrigado.